Amém, irmãos? Vamos rogar a Deus uma vez mais que nos abençoe com a sua palavra. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, nos alegramos em ti, Senhor, como cantamos, nos deleitamos em adorar-te. Obrigado por esse privilégio que nós temos de nos congregar para te prestar culto, para te bendizer, para te exaltar. E nós rogamos a ti, Senhor, que também nos ajude, Senhor, neste tempo em que estaremos diante da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abra, Senhor, os olhos do entendimento, para que possamos te contemplar na tua palavra, para que recebamos de ti a instrução, ó Deus, para que sejamos também corrigidos, sejamos exortados, consolados pela tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Queria ler com os irmãos aqui os 2 primeiros versículos de Efésios, capítulo 5. Obrigado, irmão. Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2. Jesus, ele é o sumo exemplo para as nossas vidas. Ele é o exemplo de servo. Amém? Amém. Jesus é o servo perfeito. Ele é chamado de meu servo em Isaías. O Pai o chama de meu servo, em quem ele pôs o seu Espírito. E também o Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo de adoração perfeita. Amém? Então, ele é o exemplo do adorador, porque Jesus, ele prestou a adoração mais perfeita. Ele é o sacerdote e ele é ao mesmo tempo a oferta. Não é mesmo? Ele é a oferta perfeita. Ele é o cordeiro sem mancha. E aqui nos diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então aqui nós lemos que Jesus se entregou por nós, mas ele fez isso se entregando a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que obviamente que a entrega de Jesus, só ela tem um valor, um efeito redentivo. E essa oferta a Deus repercutiu a nosso favor para nos salvar. Amém? Mas o primeiro propósito da entrega de Jesus foi satisfazer o Pai. Amém? Então, nós devemos imitar nosso Senhor nisso. O nosso culto, ele visa, primeiramente, adorar, agradar a Deus. Aqui nós somos exortados a imitar a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, a parte da nossa imitação de Deus não é imitá-lo na sua autoridade, no seu resplendor, na sua glória, mas imitá-lo na nossa entrega.
Nós temos falado bastante sobre o serviço a Deus e temos aprendido nessas muitas mensagens que o Senhor tem nos falado nesse tema, que o serviço deve brotar de um coração de adorador. Se nós não servirmos nessa base, a única base aceitável para o serviço é essa, de um coração que adora, que ama, um coração cheio de gratidão, um coração que reconhece em Deus aquele que é o único digno, merecedor de toda adoração, de toda glória. E o principal serviço que nós prestamos a Deus é o culto. Nós somos muito ávidos a fazer coisas. A religião, ela se compromete muito com isso, fazer coisas, se envolver em muitas obras, muitas coisas, mas nós temos aprendido que só uma realmente é necessária, que é a nossa adoração ao Senhor. Então aqui nós vemos que Jesus se entregou por nós em oferta de sacrifício a Deus. Aqui diz em cheiro suave. Jesus, ele é a representação, ou melhor, ele é a realidade, né? O holocausto é a representação. Então, ele é a realidade daquilo que o sacrifício, o holocausto apresentava. O holocausto é aquela oferta que se fazia a Deus. Era a primeira das ofertas. Antes de qualquer, havia uma série de ofertas, de sacrifícios. Se nós formos ler ali o sistema sacrificial, há vários tipos de ofertas. Algumas os sacerdotes podiam comer dela, outras não. Algumas era feita uma libação, outras não. Algumas se consumia toda a vítima, outras não, eram partes. Então aqui nós vemos em Jesus a realidade da oferta de holocausto. Ele se entregou em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, sem reserva. Ele entregou toda a sua vida, ele verteu todo o seu sangue, e ele adorou a Deus, seu Pai, como ninguém mais podia fazê-lo. Amém? E o Pai se satisfez plenamente com a sua oferta. Ele agradou o Pai com a sua oferta. Então nós também, irmãos, na nossa medida, obviamente que nossa oferta não tem poder redentivo, isso cabe somente a Jesus, coube somente a Jesus, mas nós também temos que imitá-lo, sermos imitadores de Deus. Como filho de Deus ofereceu essa oferta, a nossa vida também deve ser uma oferta total. O que se exige de nós é uma dedicação plena, sem reserva. Isso é o nosso culto. E toda obra que nós fizermos deve proceder disso. E da mesma maneira que essa oferta, essa vida de sacrifício, ou melhor, esse sacrifício perfeito de Jesus repercutiu em nossas vidas, uma vida também de sacrifício, uma vida de culto que nós prestamos a Deus, certamente terá repercussão em tudo, inclusive nos nossos irmãos. O servo adequado é aquele que se entrega de maneira plena, aquele que se entrega primeiramente a Deus. Nós vemos isso de maneira muito clara num texto que eu tenho repetido aos irmãos,
tem sempre vindo à minha memória, que é aquele texto de Deuteronômio 10, versículo 8, que fala da vocação de Levi. Nós temos uma vocação, né? Ali aquele texto fala da vocação de Levi, porque Levi foi a tribo, como o irmão já sabe, separada de Deus, separada por Deus para o serviço sacerdotal, para trabalhar para Deus exclusivamente. E é lindo você ver ali as promessas de Deus, as prescrições de Deus acerca de Levi. Levi não tinha parte, né, quando foi repartido ali a terra pelas tribos. Levi ficou sem terra. Amém? Porque Levi é celestial. Ele não tem terra aqui nessa terra. Ele não tem uma possessão nessa terra. Porque Levi tipifica esse caráter espiritual celestial. Por isso ele não tinha parte. O próprio Deus era a sua herança. Amém? E veja, irmãos, que antes mesmo de haver sistema sacrificial, o Senhor Deus falou a Abraão que o próprio Deus era a sua herança. Eu sou o seu grandíssimo galardão. Amém? Então é nessa base que nós devemos cultuar e servir a Deus. Veja ali que Levi, quando fala da vocação de Levi, ele tinha 3 ou 4, dependendo da maneira que nós lemos o texto, mas parece haver ali 3 incumbências de Levi. Levi, ele era encarregado de levar a arca. A segunda incumbência era estar diante de Deus para o servir. E a terceira era abençoar em seu nome. 3 tarefas. As 2 primeiras eram exclusivas ao Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que o nosso serviço, nosso serviço a Deus, ele deve preponderar sobre, inclusive, o nosso serviço aos irmãos. Nós precisamos ter esse senso de adoração, essa carga, esse comprometimento em adorar o Senhor, em estar ali, diz ali, carregar a arca, ou levar a arca. Isso fala da presença de Deus. A arca tipificava a presença de Deus. Amém? A arca estava no centro, na parte mais interior do tabernáculo, porque ela tipificava ali a presença de Deus. Isso nos fala muito sobre o caráter de santidade que deve ter o adorador. Né? Nós não podemos estar diante de Deus de qualquer maneira, na sua presença. A presença de Deus fala da sua glória, da sua santidade, e exige daquele que está ali na sua presença que seja igualmente santo. E também fala que Levi estava encarregado de estar diante do Senhor. Irmãos, é assim que nós devemos estar. Sempre diante do Senhor. Isso nos fala tanto de prontidão para atender o Senhor nas suas demandas, naquilo que Ele exige de nós, mas também nos fala de estar adequado na sua presença. Estar diante dEle para o servir é a segunda coisa. Nós precisamos ter esta consciência, irmãos. Nós estamos diariamente, ou deveríamos estar diante do Senhor. E isso é um benefício para nós, saber que nós estamos diante do Senhor. Em tudo que fizermos, em todas as circunstâncias, nós estamos diante da sua face.
O Davi, né, no Salmo 16, ele diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso não serei abalado. Então o Senhor tem que estar diante de nós continuamente. E depois nós vemos a terceira incumbência ali de Levi, era abençoar em seu nome. Obviamente nós também temos esta tarefa, né, de abençoar nossos irmãos, só que essa terceira tarefa, ela vai depender das duas primeiras. Como que nós podemos abençoar em seu nome se nós não cultivarmos a presença de Deus, se nós não estivermos em prontidão diante da sua face para o servir? Então muitas vezes é invertido essa ordem e não funciona, irmãos. Deus estabeleceu todas as coisas na sua ordem, e nós devemos observar como que Deus estabeleceu tudo e cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer, da maneira que Ele mandou fazer. Nós vemos ali a boa intenção de Davi sendo frustrada quando ele queria trazer a presença de Deus. Como farei subir a arca do Senhor? Ele estava bem intencionado. Nós muitas vezes estamos bem intencionados também, só que queremos fazer as coisas ao modo dos homens, ao modo da religião. Eu ouvi uma mensagem essa semana, uma comparação muito maravilhosa sobre as duas maneiras, a maneira de Deus em relação ao testemunho e a maneira da religião, ou a maneira dos homens. Nós sabemos que o testemunho, ele é tipificado pelo candelabro, ou pelo candeeiro, que era feito de uma peça só, uma peça de ouro. Ela era feita na base da martelada. Então aquele ourives, ou aquele artífice, ele ia batendo com o martelo e batendo ali com a talhadeira não, porque não podia tirar pedaços. Ele ia batendo com os instrumentos de maneira a formar aquele testemunho. Esta é a maneira de Deus. Então, uma vez que aquela peça foi feita, então era a luz de Deus se manifestava ali, usando aquela peça. Então Deus aprovava e manifestava o seu testemunho através daquela peça. E a maneira dos homens de fazer, de adorar, ou do testemunho, é feita através de fundição, né? Como o bezerro de ouro, ele também foi feito de ouro, como o candelabro, como o candeeiro, mas ele foi feito uma peça de fundição. Então, se quem aqui já viu como que é feito uma peça de fundição, é feito um molde e é derretido o metal e vertido no molde. Então, você pode fazer ali milhares de peças, elas vão ser absolutamente iguais. Então, isso tipifica a maneira do homem de fazer a obra, através de fundição, uniformidade produzida artificialmente. Mas não é assim o testemunho. Tanto que você vê o testemunho do Senhor em diversas localidades e nunca é absolutamente igual, né? A religião produz a uniformidade, né? Então você vai, eles têm o mesmo nome, têm os mesmos ritos, têm a mesma forma.
Ao passo que, quando Deus faz a sua maneira, há uma multiforme sabedoria, uma multiforme graça. Amém? Ainda que a luz é a mesma, a luz que emana do candelabro é a mesma. Em todos os candelabros, né? Jesus passeava no meio dos candelabros ali em Apocalipse. Ou seja, ele estava passeando entre os muitos testemunhos, mas a luz é a mesma. Amém? Também aqui em Romanos capítulo 12, um texto bem conhecido de todos nós, antes de entrarmos na questão ali do remanescente, vamos ver aqui Romanos capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, Romanos 12, 1, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui quando Paulo diz, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo da nossa vida. A nossa vida deve ser apresentada a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Essa palavra culto racional pode ser traduzida como culto inteligente. Amém? Então não é algo emotivo, não é algo que você faz baseado nas emoções, mas é algo que você faz com a sua mente. Você delibera fazer isso. É interessante que toda vez que alguém ia oferecer um sacrifício a Deus, aquele sacrifício de culto, de holocausto a Deus, aquela era a forma de se adorar a Deus. Eu fico imaginando ali o coração daquele adorador que criou aquele animal com todo zelo para dedicá-lo a Deus. Aquele sacrifício, ele significava o perdimento daquele animal. Não era assim? Aquele animal seria consumido pelo fogo e não haveria nada, nenhum benefício aquele ofertante extrairia daquela oferta. Era tudo a Deus. Aquele sacrifício era consumido pelo fogo para subir como um aroma agradável diante de Deus, e nenhum benefício para si mesmo o ofertante tinha. Assim nós devemos adorar a Deus, assim nós devemos servi-lo, não visando nenhum benefício, simplesmente nos satisfazermos com aquela realidade de que aquilo agrada a Deus. Será que esta é a nossa motivação, irmãos, quando nós servimos a Deus? Será que nós servimos nesta base? Isso que eu estou fazendo, eu creio que o Senhor se agradará, e para mim isso basta. Ou será que nós precisamos, como temos dito aqui em várias mensagens, da aprovação dos homens, do reconhecimento dos homens? Ou será que nós estamos satisfeitos simplesmente porque aquilo agradou a Deus, porque o Senhor se satisfez? Então é nesta base que nós devemos adorar o Senhor. E aqui fala de uma entrega completa, que fala assim: apresenteis os vossos corpos. Isso diz aqui da nossa vida natural. Apresentar os nossos corpos
tem a ver com tudo que diz respeito à nossa vida natural. É aquilo que nós mais queremos conservar. Não é assim? Tudo que diz respeito à nossa existência natural é o que nós queremos conservar. A nossa imagem, os nossos prazeres, tudo que diz respeito a esta vida, e é esta que o Senhor requer de nós, né? Muitas pessoas pensam que adorar a Deus é algo que se restringe ao aspecto imaterial, né? Isso é o que as heresias ensinam, como por exemplo o gnosticismo e todos os desdobramentos dele, que você pode adorar a Deus e paralelamente ter uma vida entregue aos prazeres, aos seus interesses, a fazer aquilo que você quer. Todo serviço a Deus, irmãos, ele prescinde de sacrifício. Amém? O serviço a Deus é feito nessa base, na base do sacrifício. Não tem outra base para nós servirmos a Deus. Se servir a Deus não te custa tudo, então não serve. Servir a Deus com o que sobra, servir a Deus com o que sobra do seu tempo, com o que sobra do seu recurso, com o que sobra das suas forças, não. O Senhor sempre requer que o serviço seja sacrificial, como foi de Jesus, o nosso sumo exemplo. Então você vai ter que abrir mão para servir a Deus do seu corpo, da sua vida natural. Se não me falha a memória, aqui esta passagem, no original, ela é bios, é a vida natural, apresentada aos nossos corpos. Você não pode servir a Deus sem abrir mão da sua individualidade. Às vezes você pode se considerar muito útil a Deus, mas, por exemplo, você tem aberto a sua casa. Nós temos falamos isso já várias vezes, especialmente ali em 1 Pedro, quando fala que a primeira manifestação de amor, ele fala sendo hospitaleiros. Ele fala do amor sacrificial. Nós devemos ter amor uns pelos outros. Vamos conferir o texto, fica às vezes citando aqui e fica incompleto, né? Vamos aqui abrir o texto. Me ajude aqui que sumiu da minha vida. Era Pedro 4. Verso 8 diz assim: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Como que você pode ter ardente amor uns para com os outros? Leia o verso 9. Leia para você se comprometer. Sendo hospitaleiros. Amém? E ainda sem murmurar. Se você murmurar, você já
aquele serviço ainda te serviu para aumentar o teu débito. Sendo hospitaleiros. Veja, se você for ver todas as expressões de serviço, elas vão demandar perdimento, perca, ou melhor, perda. Todas as manifestações de serviço vai te exigir que você perca. Amém? Se você for adorar a Deus, você vai ter que perder. Você vai ter que colocar a sua vida no altar. Você vai ter que abrir a sua boca e adorá-lo mesmo quando todas as circunstâncias forem contrárias. É o que Hebreus fala de sacrifício e louvor. Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então sempre a adoração, o serviço vai te exigir que você perca. Amém? Para você ser hospitaleiro, você vai ter que perder e perde muito. Você perde dinheiro, você perde privacidade, você perde conforto, vai perdendo. Acho que perde mais, porque está em primeiro lugar aqui. Mas, como nós temos visto também, não ficará sem o galardão. Amém? Não ficará. E você já tem até um galardão, já uma provinha para esse tempo. O Senhor já vai te começar o galardão aqui e depois vai completar no dia eterno. E nós poderíamos ler aqui, mas não gostaria de desviar tanto do assunto. Por isso vamos abrir lá em Esdras 3. Esdras 3, versos 1 a 3. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, todo mundo conhece o contexto aqui dessa passagem, acredito. Então, abreviadamente, aqui nós estamos no contexto daquele remanescente que saiu da Babilônia com o propósito de reedificar, de habitar novamente em Jerusalém. Então este é o contexto. E aqui o texto diz assim: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, que edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Então o contexto aqui é o contexto do remanescente. Irmãos, esse assunto do culto, esse assunto da restauração do culto, da prioridade do culto, da adoração, é um assunto para o remanescente. Amém? O que o sistema fala sobre culto é entretenimento. Ou não?
vai por aí afora, o culto é um verdadeiro entretenimento. A palavra tem cada vez menos lugar e as pessoas se reúnem para se entreter, né? As pessoas, inclusive, falam assim: eu vou naquele determinada congregação porque o culto me agrada. Ué? Você é Deus agora? O culto é para você? Então as pessoas buscam lugares para congregar baseados naquele sentimento que governa os homens naturais. O homem natural, ele está no mundo para se dar bem, né? Então, quando as tuas decisões elas estão baseadas no teu bem-estar, as tuas escolhas estão baseadas no teu bem-estar, seja qual for o teu bem-estar, comodidade, né? Uma vez um irmão deixou de reunir conosco porque o local de reunião, segundo ele, era longe da casa dele. E na conversa que eu tive com ele, ele falou assim: eu me entristeço em saber que a nossa comunhão sucumbiu à questão geográfica, à comodidade, a comodidade geográfica, né? Será que é algo muito custoso eu montar um carro de R$100 mil com ar-condicionado e dirigir por 30, 40 minutos para estar com meus irmãos e prestar culto a Deus? Julguem vocês se isso é demais, perto daquilo que o Senhor realizou por nós. Então, irmãos, nós precisamos sempre ter este entendimento de que o serviço ao Senhor, a adoração, vai ter um custo para nós. Então, sempre que eu resolver alguma coisa por questão visando a minha comodidade, o que é mais conveniente para mim, em detrimento da minha responsabilidade de sacerdote, então eu estou seguindo aquela mesma toada de milhões e milhões e talvez até bilhões de religiosos ao redor do mundo. Então, por que você está aqui hoje? Porque te é conveniente ou você teve uma clareza da vontade de Deus a esse respeito? São esses que vão pagar o preço. Havia milhões de judeus na Babilônia. Apenas 50 mil romperam com a sua comodidade. Eles já tinham até um lugar de adoração na Babilônia. As sinagogas foram criadas na Babilônia. O lugar de adoração que Deus havia estabelecido era Jerusalém, no templo. Ele era o lugar, era o único lugar, né? Jesus falou, né, para a mulher samaritana, né? Nós sabemos que a igreja do Senhor é realmente a Jerusalém, a Jerusalém celestial. Então, quase 3 milhões preferiram ficar na Babilônia, onde já tinham estabelecido suas vidas, onde era cômodo, né? Eles estavam ali na cidade que é, aos olhos de Deus, a grande prostituta. Eles estavam ali, mas estavam tranquilos. Tinha já a sinagoga, que era uma imitação. Lembra da imitação? Né? O que Arão ali fez com a súplica do povo, né? Faça para nós aí, quem está lendo agora o plano de leitura, deu, né?
Leu ainda não, né? Vai ler daqui uns tempos sobre esse assunto. Fizeram uma réplica, fizeram ali uma imagem de fundição. Então, o que é mais comum? Não seguir por comodismo. Não pense na sua satisfação. Pense naquilo que satisfaz o coração do Senhor. E não adianta a gente ficar maquiando a realidade para dar um ar de espiritualidade. Não adianta. Babilônia é sempre Babilônia. Nunca será um lugar de adoração. O lugar de adoração é em Jerusalém. Por mais que você vai maquiar, vai fazer a sinagoga, vai fazer todas as coisas parecerem o modelo, mas o modelo é sempre aquele que o Senhor deu. Amém? Somente aquele. Então, esse assunto, irmãos, da adoração e da prioridade do culto, como nós vemos aí na imagem, centralidade do culto, é um assunto para o remanescente. A grande massa da cristandade está ocupada em se entender e se satisfazer. Por isso que a gente vê tantas coisas terríveis saindo do meio evangélico, tantas estratégias, tantas formas de entreter o povo. É uma miséria quando alguém diz assim: eu vou reunir ali porque eu gostei da maneira que os irmãos reúnem, eu gostei do louvor, eu gostei que o culto ele é rápido, né? Eu já ouvi recentemente, irmãos, de pessoas que estiveram aqui entre nós e não permaneceram, que achou que o culto demora muito. Até bom lá, mas o culto demora muito. Poxa vida, nós vamos passar a eternidade cultuando a Deus. Se eu não posso ficar 2h30 aqui nesse recinto, então a eternidade vai ser um inferno para mim. Imagina, olhando para o relógio toda hora e não acaba. O culto não acaba no céu. Irmãos, que miséria. Então veja, verso 1. Uma coisa que nós devemos ter: ajuntou-se o povo como um só homem. Unidade de propósito. Você deve ter unidade de propósito com o teu irmão, para você poder prestar a Deus um culto agradável a Ele, dentro do seu modelo. Unidade de propósito. Aquele remanescente, eles tinham o mesmo propósito, eles estavam comprometidos com a mesma coisa. Eram muitos, mas eles eram como um só homem. E depois do verso 2 diz assim, a parte B: e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos. É interessante, né, irmãos, que mesmo antes de Moisés, né, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Lendo aí Gênesis e Êxodo, agora que estamos lendo, nós vemos ali os patriarcas antes de Moisés, né? Como que mesmo lá com Abel ofereceu ao Senhor ali um sacrifício, né? E depois todos os patriarcas, Abraão, né, eles nas suas peregrinações, eles de tempos em tempos erigiam o altar ao Senhor e faziam as suas ofertas. Irmãos, isso aqui é a vida do crente. O culto é a nossa vida, é o que nós nos ocupamos.
edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre eles holocaustos. Então, a primeira coisa que deve ser estabelecida na vida do remanescente é o altar, é a adoração ao Senhor, a devoção ao Senhor. Imagina, irmãos, eles chegaram lá, né? Eu tenho uma mania assim eu gosto de ver a coisa pronta. A Raquel deve saber disso bem. Eu fico muito inquieto, né? Eu não tenho muita paciência de esperar, de fazer as coisas por etapas. Eu quero já resolver logo. Imagina, eles chegam lá, o Senhor os tirou da Babilônia, né? E nós sabemos de todas as coisas maravilhosas que aconteceram para que eles saíssem de lá. E chegam lá e se deparam com ruínas. Qual que seria o nosso ímpeto? Vamos refazer esse templo aí, para nós entrar debaixo, né? Vamos fazer um mutirão, vamos levantar esse templo aí, para a gente ter onde reunir. Não, irmãos. O que foi primeiramente reedificado foi o altar. Ou seja, aqui nós vemos que a prioridade para o crente é a adoração. Ele precisa primeiramente estabelecer ou restabelecer o culto. Não importa se não tem um lugar, se não tem um templo, mas o culto deve ser restaurado. Primeira coisa na sua vida é a tua relação de adoração com Deus. Antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer serviço, antes de qualquer coisa aparente. E depois o verso 3 diz assim: e firmaram o altar sobre as suas bases. Eu fico impressionado com essa expressão aqui. Por que eles firmaram o altar sobre as suas bases? Porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Você consegue olhar para os povos da terra e ver neles algo abominável ao Senhor? Ou será que nós contemplamos essas coisas e achamos normal? Veja em Levítico capítulo 20. Levítico 20 e 23. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Se você for ver estas coisas que o Senhor está dizendo aqui, é coisa que é difícil até da gente ministrar, que são as mais terríveis práticas imundas. Homossexualismo, pecados de imoralidade em geral. Aqui diz assim: porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Então o povo de Deus, ele não anda no costume das nações, porque as práticas deles são abominações. E aqui diz, voltando aqui em Esdras: firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. Para aquele remanescente, os povos das terras eram uma ameaça para eles. Nós, irmãos, também devemos ter este mesmo entendimento e esta mesma reação. O terror que nos causa o
os povos das terras devem nos levar a adorar o Senhor, a estar aos seus pés. Foi o que aconteceu aqui. O terror das gentes deve nos levar a buscar a Deus e a cumprir o seu propósito. Quanto mais abominável o mundo te pareça, mais você deve estar aos pés do Senhor. Isso deve te levar a adorar mais intensamente, com mais dedicação, dedicar mais tempo, dedicar mais a sua vida como um todo. Irmãos, que coisa terrível quando ali em Romanos nós lemos, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que nós olhamos para esse mundo e sentimos repulsa? Ou será que nos atrai? Olha, nós devemos tomar cuidado até com as coisas boas do mundo. Não é mesmo? Os irmãos aí que conhecem o hino da harpa vão lembrar desse hino, né? Eu já citei aqui, da linda pátria estou. Então, passarinhos, lindas flores, querem me cantar. São que vãos terrestres esplendores. Vão, irmão. São vãos. Todas essas coisas, as coisas mais belas que te encantam no mundo, até aquelas que parecem inofensivas, elas estão destinadas ao fogo e elas não devem ocupar nosso coração de maneira nenhuma. Até as coisas bonitas, até a natureza, né? Eu quero viver no campo contemplando a natureza que Deus fez. Se isso tiver que te custar a tua entrega, a tua adoração ao Senhor, o teu serviço ao Senhor, então isso se tornou um tropeço na sua vida, mesmo sendo algo que Deus fez. Amém? Verso 6. Diz assim: desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Então veja, antes de nós nos ocuparmos com a edificação, o Senhor tem que trabalhar em nós um coração de adorador. Veja, aqui a palavra deixa bem claro: porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Mas o culto já estava restabelecido. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Não tenha pressa de fazer coisas para Deus, antes de que a sua adoração esteja no patamar correto, a sua entrega, a sua devoção. Primeiro o Senhor. Ele é a prioridade nas nossas vidas. O nosso culto a Ele é a prioridade. Então veja, o Senhor, Ele está mais interessado com o estado do teu coração, com o estado da tua vida, com o teu relacionamento com Ele. Amém? Primeiro é o teu relacionamento com Ele, que deve ser restaurado. O Senhor quer ter a primazia nas nossas vidas, esse relacionamento. Isso aí, irmãos, está na definição da fé. Fé é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que buscam. Nós temos que primeiro buscar a Deus. Primeiro buscar a Deus.
Primeiro é o nosso relacionamento com Ele. Nosso Deus é um Deus relacional, Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer ter relacionamento conosco. E depois no verso 8, nós vemos que ali, olha só, quando que começou? Quando que começou a obra na casa? No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então veja, quem dirigiu a obra? Quem era o mestre da obra? Está escrito aí. Que diz aí, irmãos? No final do verso 8: a quem constituíram para que dirigissem a obra? Os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram os encarregados do culto. Veja, irmãos, que Deus não abre mão dos seus princípios. Aqueles que estavam ao cargo de dirigirem a construção, a reconstrução da casa, eram os levitas. Isso quer dizer o que, irmãos? Isso quer dizer que você se torna apto para trabalhar na edificação à medida que você se apresenta como um adorador. Amém? À medida que você se apresenta para cumprir as suas responsabilidades como um sacerdote, à medida que você cumpre ali aquilo que Levi cumpria, Deuteronômio 10:8, estar diante do Senhor para o servir, cultivar a presença de Deus. Então Deus está te preparando para você trabalhar na edificação. Pense nisso. Você quer trabalhar na edificação? Amém? Paulo nos chamou de cooperadores de Deus. Você está também encarregado de trabalhar na edificação. Não são só os pastores. Não. Quem faz a obra do ministério, quem que é? Os santos. Está lá em Efésios capítulo 4. Os ministérios preparam os santos para que os santos façam a obra do ministério. São os crentes que fazem a obra. Amém? Mas primeiro, o Senhor quer trabalhar na nossa vida de maneira que nós sejamos adoradores, sejamos sacerdotes, para que nós os sirvamos. Então Ele está nos preparando para que trabalhemos na edificação da casa. Amém? Mas primeiro, irmãos, se apresente como um sacerdote para cumprir a vontade de Deus. A próxima oportunidade, na verdade, isso aqui era para ser a introdução, mas depois nós vamos ver, a próxima oportunidade que eu ministrar aos irmãos, nós vamos ver na prática como que nós edificamos. O que você é encarregado de fazer nessa edificação? Amém? Então vamos orar, vamos nos apresentar a Deus. Cada um de nós, eu creio que todos nós queremos servir a Deus, correto? Sim. Todos nós queremos cumprir o seu propósito. Todos nós queremos ser agradáveis. Então apresente sua vida, se comprometa com o Senhor. Olhe ao Senhor pedindo: Senhor, trabalhe no meu coração, para que o Senhor tenha prazer em mim, para que eu te
sirva agradavelmente, para que a minha vida seja apresentada em teu altar como um sacrifício vivo, santo e agradável. Você tem que decidir isso, porque isto é o teu culto racional. É algo que você delibera no seu coração, na sua mente, e faz essa entrega. Amém? Pai Santo, nós te bendizemos, porque o Senhor nos fez esta nação sacerdotal. E nós cremos que o Senhor quer trabalhar individualmente em cada um de nós, para que sejamos esse sacerdote fiel, para que nós imitemos nosso Senhor, que entregou a sua vida por completo, como uma oferta de cheiro suave a Deus. Assim nós também queremos apresentar nossas vidas, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E fazemos isso voluntariamente, Senhor, tocados pela Tua Palavra, convencidos pela Tua Palavra. Livra-nos, Senhor, de buscarmos os nossos interesses, ó Deus, em eleger um culto agradável a nós. Senhor, nós mesmos queremos ser um culto a Ti, Senhor. O Senhor se agrada de nós, que as nossas vontades, as nossas preferências, Senhor, não venham tomar, Senhor, um lugar que é devido somente a Ti. Cumpre-nos, Senhor, agradar a Ti somente e não agradar a nós mesmos. Ó Deus, opera isso em nós e convence-nos pelo Teu Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém.